8005. Agora são 11 horas e 48 minutos, 32.0 é a temperatura em Foz do Iguaçu. Conosco aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, os empresários Paulo Cucinelli. O Paulo estava vendo ontem à noite a entrevista do grande ídolo Rogério Ceni. Você viu, né, Paulo? Sim, vi ontem. Lição de vida do Rogério, né? Ah, sim. Eu sou suspeito para falar, né? Porque, como São Paulino fanático, eu acho que o maior ídolo da história. Mas mesmo assim, né? Não fala essa parte aí. Fala que você admira o cara, mas não diga se eu sou São Paulino, fanático. Sou São Paulino fanático e digo assim, que a história até é um pouco injusta com o Rogério Ceni. Porque você não gostar de uma determinada pessoa, eu acho que, por exemplo, hoje o São Paulino gosta muito do Rogério e quem não é São Paulino não gosta. E eu falo assim, sempre quando alguém fala alguma coisa mal do Rogério, eu falo, entra no Wikipedia, bate lá, Rogério Ceni. Wikipedia. Tá, não estou falando, é história. Né? Ele tem algumas coisas do Guinness, certo? E ele tem algumas coisas que deveriam ser admiradas por tudo quanto é atleta ou todo quanto é pessoa para ver o que é o comprometimento de uma pessoa com a sua profissão e com o seu clube, entendeu? Né? Eu acho que é histórico uma pessoa hoje, 25 anos em um clube, entendeu? E sendo sempre o primeiro a chegar, o último a sair, né? Por exemplo, ele tem um recorde que eu acho que no infinito da nossa história, nunca ninguém vai alcançar, que é um goleiro ter 131 gols, certo? Isso eu acho que vai ser muito difícil de ser quebrado pelo infinito do tempo, tá? Mas aí ontem ele contou no programa, né, que ele treinava 100 faltas por dia, 100 cobranças de falta por dia. Né? E como começou? Ele começou com brincadeira, tentando acertar o travessão. Né? Vamos ver quem acerta lá. E ele tinha uma quantidade grande. Ele falou, mas se eu acerto o travessão, eu posso acertar lá na gaveta, lá no ângulo. Lá. E começou a treinar, e um dia de surpresa o Muricy falou, se sair uma falta assim, tal, quem vai bater é o Rogério. Ele ficou até surpreso, porque era difícil um técnico aceitar que um goleiro fosse lá na frente bater falta. Mas eu sou fã dele mesmo pelo compromisso, pelo comprometimento, pelo que o cara treina. Ele agora esteve afastado no encerramento dele, uma pena, né? Pegou um ano muito ruim de São Paulo, né? Um ano péssimo de direção, de atrás de salário, de venda de jogador, né? E ele ainda machucou nos últimos 6 jogos. Quem que é um cara com quase 43, faltou um ano para o cara jogar em alto nível que ele estava jogando em alto nível, no nível de goleiro de primeira divisão, ele machucou, ficou 6 jogos sem jogar, e os 6 jogos ele estava lá no vestiário, todos os jogos, acompanhou todos os jogos, entendeu? Como machucado, o cara fazendo um tratamento, ele disse que depois há 3 anos atrás ele teve um problema no tornozelo, e ele disse que ele fazia 1h30 antes do treino, um trabalho para ele entrar no treino, e uma hora e meia antes, uma hora e meia depois. E 1h30 depois, dos treinos, para ele poder manter a atividade dele. Quer dizer, tem que ser reconhecido como alguém... Não, né? E vê que o Paulo não é São Paulo. Por falar em São Paulo, hoje faleceu o ex-presidente Juvenal Juvencio de São Paulo. Que conquistou grandes títulos. Mundial, Libertadores, 3 sequência de 3 brasileiros, né? 81 anos. Ele foi o jogador que jogou mais vezes por um clube de futebol. É o jogador, quer dizer, para você ter uma ideia, o Sicupira foi o grande goleador do Atlético Paranaense durante 8 anos. O Sicupira fez 144 gols, né? 154 gols. E o Rogério Ceni, goleiro, fez 135 gols. Né? O que é ele é recordista de partidas no Brasileiro, né? Recordista de mundial, partidas mundial por um clube só, como capitão também, né? E ele tem o maior número de vitórias de campeonato brasileiro. Né? 18 anos como titular de um time como São Paulo, não é pouca coisa. E é paranaense e é nosso. 11h53, está cumprimentado o Paulo Cucinelli. Um outro Paulo, de Paulo para Paulo,
o empresário Paulo Quintela, da Districal. Bom dia, Paulo. Obrigado pela tua participação. Bom dia, doutor. Aqui. Muito obrigado por nos abrir o espaço novamente. E o seu Laudelino Pacanhã, o nosso xerife lá da Vila Porta, ele não gosta que a gente chame ele, mas ele é. Ele pode não ser de direito, mas de fato ele é. Seu Laudelino, mais uma vez, obrigado aqui pela participação aqui na Rádio Cultura. A todos. Eu que agradeço o convite. Então vamos, seguindo a sequência aqui, é o seguinte. Teve alguns comentários na cidade, inclusive aqui conosco na redação e tal. Por exemplo, advogado dizendo o seguinte: o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, como quem diz o advogado, eu não fui consultado. Um outro empresário, e a gente fica só com a fonte, dizendo o seguinte: olha, nem aquele grupo de empresários que foram mais veementemente se manifestaram na cidade, e nem a CIF me representa. Também não sei onde é que vai ficar também, se vai ter outra representação. Mas, enfim, pelo sim, pelo não, como é que você enfrenta essa discussão? Você, Paulo, que eu me lembro, esteve na Câmara, inclusive, lá no dia da votação, dando cara a tapa de quem estava num segmento dos comerciantes aqui da Foz do Iguaçu, defendendo o não aumento do número de vereadores e insistindo na redução de gastos da Câmara de Vereadores. Bom, nós temos um grupo hoje, né, que estamos chamando de Sociedade Civil Organizada. Por quê? Nós somos um grupo que mais ou menos de 30 pessoas, que estávamos falando direto. Essas 30 pessoas, não sei quantos empregos a gente gera, mas a comunicação com a sociedade geral, né, a partir do momento que eu ouvi isso, a gente passou a fazer pesquisas próprias, e a própria pesquisa, né, que foi divulgada, amplamente divulgada, onde 94% da população é contra o aumento de vereadores, né? Eu faço uma pergunta simples: quem hoje de Foz do Iguaçu que não tenha um interesse próprio no fato em si, que é favorável ao aumento de vereadores? Tá? Se isso não for representado, né? Se nós não estivermos representando esse anseio da população, esse pensamento único da população, né? Que é o não aumento de vereadores, que é a diminuição do gasto de uma maneira geral, para que esse gasto que você não vê aonde ele seja palpável, ele seja em cima de coisas que a população realmente precisa. Eu não sei em nome de quem que a gente está falando, porque esse é o pensamento geral da população. Eu tenho a convicção, né, que nós não estamos defendendo nenhum interesse próprio, não é o nosso grupo, é um interesse da comunidade, da sociedade de Foz do Iguaçu, né? Eu me sinto muito tranquilo, mas totalmente tranquilo, com a consciência totalmente leve, que nós estamos falando em nome da grande maioria da população. Nós não temos um mínimo de necessidade de ter aumento de vereadores, né? Eu acho que nós precisamos melhorar a qualidade da representatividade, para que os 15 realmente representem a nossa cidade dentro da economia, que poderia ser começado por eles. Como é que a sociedade vai confiar numa Câmara que ela tem que fiscalizar os outros 94% da despesa da nossa cidade, certo? Se ela não começa por ela, dando o exemplo na casa dela. Certo? Então, eu me sinto totalmente confortável, tranquilo, por falar que o nosso grupo, que é chamado de Sociedade Civil Organizada, nós, nesse momento, estamos representando, sim, a grande maioria, a maioria de mais de 90% da população de Foz do Iguaçu. Agora, nossa, Paulo, você deu um argumento que me ilumina aqui, que é essa situação do fiscal, né? O fiscal que não se fiscaliza como pode fiscalizar os demais, né? O fiscal que não se autofiscaliza nas suas atitudes, como é que ele tem essa legitimidade toda para chegar e dizer aqui está errado, aqui foi mal empregado? Diga lá, senhor Laudelino. Daquilo que o Paulo fala de melhorar a representatividade, é justamente isso, cumprindo o papel legítimo
da Câmara de Vereadores, que é legislar em benefício da população, da cidade, da sociedade como um todo, não em casos específicos, particulares, e fiscalizar essa aplicação do restante do orçamento. Só queria resgatar um pouquinho, quando você falou que houve comentários e tal, contrários, que não se sentem representados. A gente tem que respeitar essas opiniões, porque está dentro daqueles 5% ou 4% que ficou fora. A pesquisa foi feita, várias pesquisas foram feitas, e que constatou que 94% da população é favorável à diminuição do custo da Câmara de Vereadores e não aumentar o número de vereadores. Então, tem uma parte que por alguma razão, é contrária. Eu vou só citar 2 exemplos fantásticos. Aquilo que, nas empresas nossas lá, eu tenho poucos, diante do que o Paulo tem, o Quintela tem 70 funcionários. Nesses 70, os 70 são contra. Na hora de distribuir, isso o Quintela estava junto, o Paulo não estava no dia que nós fomos distribuir os folhetos na Avenida Brasil, e lá na Vila Pote, no Brasil, quem atendeu a gente nas lojas foram os funcionários. Eles vibravam, quando você entregava a coisa, vibravam, desculpe. 11h59, seu Laudelino, me permite interrompê-lo, que eu já volto nisso. É que eu quero ouvir o seu Jair do Morumbi, que está ligando aqui. Bom dia, seu Jair. Bom dia, seu Jair. Alguma coisa com o telefone do seu Jair aconteceu. Seu Jair, por favor, ligue novamente, nós vamos ouvir. Seu Laudelino, deixa eu só fazer um posicionamento. É que eu recebi algumas críticas dizendo o seguinte: Nelson, você lá com a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. O que eu tenho para colocar é o seguinte: eu fico com aqueles que não têm a percepção em número de 96% da população. Tá certo? Se fosse o contrário, eu diria, tem uma meia dúzia de empresários apurrinhando a vida de 96% da população. Eu também teria entendeu? Eu me somo a isso que os senhores estão fazendo. Por quê? Porque é real, não é uma falácia, é um argumento verdadeiro. A população de Foz do Iguaçu quer discutir todos os assuntos. Vamos aumentar vereador? Não queremos discutir. Não queremos discutir nesse momento, pronto. Não é que não quer saber se vai ser melhor, se vamos reinventar a roda, se vamos redescobrir a pólvora. A população não quer saber isso. Nesse momento não tem cabimento essa discussão. Ainda bem que o vereador Hermógenes, por exemplo, deu um depoimento aqui na rádio, diz o seguinte: olha, eu recuo, não tem conversa, a população não quer e estamos conversados. Se fui seduzido em uma outra oportunidade, não sou mais. Seu Jair, agora sim, bom dia. Bom dia. Diga lá, amigo. Bom dia, senhores. Eu queria só complementar o comentário dos empresários aí, a respeito dos vereadores. Os caras têm que colocar na cabeça deles, dos vereadores, que eles estão lá falando do povo, que eles têm que ver o que é interesse do povo. Se o povo não quer isso, os aumentos dos vereadores, eles não têm que ir contra o povo. É simples assim. Então, por exemplo, se quer diminuir gastos, que diminui já a criança auxiliadora, que diminui já no ano que vem, cortando os assessores, para que vai diminuir os gastos, tem que aumentar os vereadores e diminuir os assessores. Então, ou seja, diminuir os assessores agora, para não precisar aumentar os vereadores. Eu acho que isso aí é cortar caminho já para a economia. Começando já no próximo ano, já em janeiro, já 10% da Foz do Iguaçu já. Ok, seu Jair, olha, eu agradeço muito a atenção do senhor e a participação do senhor. Eu até vou atropelando um pouco aqui, é que a qualidade de som, infelizmente, mas eu acho que a gente filtrou aquilo que ele disse. Ele parabeniza o Paulo e acha que os vereadores têm que ir para ir lá para representar os interesses do povo realmente e não só interesse pessoal. 12h02. Paulo Quintela, mas ainda continua o grupo de empresários e a sociedade de uma forma geral pedindo, e depois eu atendo a dona Nadir, pedindo que se faça economia no Legislativo Municipal. Completando o que o senhor Jair disse, e o que o Paulo também disse com bastante propriedade, é uma coisa nítida isso. As pesquisas mostram que ninguém quer aumento de vereadores. E que todo mundo, em qualquer lugar, que se abre a internet ou qualquer jornal, está todo mundo passando com corte de despesas, melhorando a gestão, porque as coisas estão difíceis, a tão falada crise. Então, uma coisa tão simples de discutir, como disse o senhor Jair agora, simples assim. Né? Não tem o que discutir em reduzir despesas.
E, como disse o Laudelino, eles deviam estar exercendo a verdadeira função para que eles foram eleitos. Legislar, fiscalizar o prefeito, esse tipo de coisa. 12h03 e a temperatura é de 31,9. Dona Nadir, bom dia, depois eu falo com o Heraldo. Diga lá, minha amiga. Bom dia, doutor Nelson. Tudo bem? Tudo, e para os seus convidados aí também, que eu estou ligando para dar os parabéns. Opa, que por fim obrigado. nós estamos ganhando um presente no mês de Natal, né? Porque os nossos empresários foram à frente do que o povo tanto estava pedindo, né, doutor Nelson? Aonde que se viu numa crise que a gente está, aumento do vereador. Outra coisa que, igual o senhor Laudelino falou, e ele está certo, eu ia falar a mesma coisa que ele falou, ele está de parabéns porque ele colocou as palavras que eu queria colocar. Outra coisa, os assessores. Então, por que não diminui um pouquinho dos salários dos vereadores? Que eles não falam em diminuir o salário deles, mas sim cortar os assessores. Se é que eles precisam tanto um assessor assim para eles, então diminui um pouco o salário deles e continue com os assessores que eles têm. Porque de um lado ou do outro alguém vai ter que cortar, né? Porque chegou fim de ano, todo mundo tem suas continhas para pagar, não tem? Eu tenho umas quantas aqui, dona Nadir. Cada empresário aqui, se a senhora soubesse qual é a decisão que a gente faz toda manhã, e eu imagino que tem incomparavelmente volume de recursos e tal, que esses empresários aquilo no dia a dia, né? Entendeu? E você tem que fazer aquele negócio meio assim de dizer o seguinte, para que lado que eu vou? O que que eu escolho aqui primeiro, né? O que que eu corto? O que que eu pago? O que que é menos ruim? Mas, dona Nadir, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo carinho que a senhora tem com a Rádio Cultura sempre, né? Bom dia para a senhora, tá certo? Agora são 12h05. Heraldo, meu parceiro aqui de Contraponto. Diga, Heraldo, bom dia. Bom dia, doutor Nelson, a todos os companheiros da mesa. Acho que parabenizar é pouco ao Paulo Cantela, ao Paulo Pucinelli, ao Laudelino. A gente sabe da luta desses empresários por Foz do Iguaçu. Dizer assim, vamos aproveitar esse momento. A cidade acordou, doutor Nelson, estava adormecida, e que a gente se mobiliza junto a esses nomados empresários para a gente buscar as lutas, esses gargalos que a cidade precisa de desenvolvimento. Tem várias bandeiras aí para o ano que vem para a gente cobrar a duplicação ali da estrada para as cataratas e tantas outras lutas. A gente aproveitar esse sangue vivo, esse momento de vontade de crescimento da cidade, vamos estar juntos nessa luta para 2016. E voltar a parabenizar a cidade, realmente saiu do berço esplêndido e está em busca de uma cidade progressista e para todos, doutor Nelson. Ok, Heraldo, muito obrigado pela tua participação, bom dia, participe sempre. 12h06, 32.0. Tem uma curiosidade, Paulo, que é a seguinte. A Câmara de Vereadores não dá para ninguém pedir namoro ali ninguém, entendeu? Que a coisa tem clima para fazer uma discussão, porque ninguém, imagino eu, que aqueles vereadores que na primeira votação, claro, parabéns para aqueles que refletiram, parabéns por terem recuado, acho que o Duzo conduziu a reunião muito bem, teve pulso, foi firme, foi correto na condução do trabalho, mas aquilo ali correu o Jornal Nacional, correu o Noticiário Nacional e até internacional. Por consequência disso, tem vereadores com pedido de cassação de vereadora. O clima, tem clima nesse momento, Paulo, para fazer uma discussão? Paulo Pucinelli, pergunto, para fazer uma discussão com a Câmara? Olha, até gostaria de convidar o pessoal, né, que é interessado nesse assunto. Sábado pela manhã, né, nós vamos estar na Câmara entregando um documento desse nosso grupo, né, que nós intitulamos Sociedade Civil Organizada. Nós vamos estar entregando um documento para eles com a nossa pauta, né, que é mais ou menos isso que foi colocado aqui, certo? Né, a redução dos gastos e o não aumento do número de vereadores, isso é ponto pacífico, isso é o que a sociedade quer, é o que nós acreditamos e é um anseio da população. Né? Eu vejo, por outro lado, né, em contato com alguns vereadores, algumas coisas, que eles colocam, não, vamos aumentar, mas vai diminuir, vocês não querem que diminua. Né? Eu acho que, eu tenho falado, né, todo mundo lá, a gente é amigo, a gente mora numa cidade que a gente quer as mesmas coisas, né? Mas eu digo assim, eu falei, vocês estão fora da realidade. Vocês estão dando um tiro no pé.
Você entende? Não tem clima. Não tem clima. Né? Primeiro, não, mas nós vamos reduzir, vocês não querem economia? Nós queremos economia. Mas a gente não tem a ver com a economia que tenha que aumentar o número de vereadores. Não é isso. Né? E eu tenho aconselhado eles. Né? Eu acho que alguns, né, já até deram o seu posicionamento, mas eu acho que eles estão, né, como disse o senhor Jair lá no começo, eles estão contra a realidade. Se a população não quer isso, né, eles vão, se alguém persistir nesse erro, eu acho que ele está cavando a própria sepultura, porque essa pessoa, ele não vai ser reeleito, eu falo. Ele não vai ser. Se ele insistir nisso, a população está marcando cada um deles que está defendendo uma coisa que a sociedade não quer. Ô Paulo, esse argumento, para mim, eu chego a colocar na coisa daquela singeleza, muito mal comparando, é o seguinte, né? O pai que vê a filha, que arruma um namorado e tal, e o pai todo enciumado por ser a filha, inclusive, dá uma olhada na indumentária do futuro genro e vai lá e diz, olha, minha filha, presta atenção, o menino trabalha, o menino estuda e tal. Então, veja lá, o pai não quer que eu seja feliz, né? Quer dizer, vocês não querem que economizem, entendeu? Não, aí chega a ser. O seu Santo Baque da Vila Yolanda, já lhe falo, Laudelino, e também quero falar com o seu Quintela aqui. Seu Santo, bom dia. Bom dia. Diga lá, meu amigo. Doutor Neto, eu concordo com o protesto por vocês, todos os vereadores. Certo. Mas eu queria muito ver pelo menos, fora de uma hora dessa. Como é que é o negócio? Ninguém fala quanto aquilo lá, quanto aquele negócio da Câmara, esperando que foi feito com a Petrobras, o que estão fazendo hoje no Brasil, não é nada que está acontecendo aqui. Aquilo lá, aquilo que deviam protestar de boca aberta, mas um tamanho grande ainda. Ok. Seu Santo, olha, obrigado pela audiência do senhor e muito obrigado também pela opinião. Mas deixa eu fazer um reparo. Eu acho que está todo mundo discutindo, não sei se todo mundo a favor do Fora Dilma, mas todo mundo está enojado. Hoje, por exemplo, a principal empresa brasileira de longa história, eles, o Monteiro Lobato, que é o maior escritor infantil do Brasil, foi preso por dizer o petróleo é nosso num determinado momento. Né? Foi preso, porque ele defendia a bandeira de se criar uma empresa voltada para a exploração do petróleo brasileiro. O Getúlio Vargas enfrentou interesses internacionais, mas muito grandes, e fizeram a Petrobras. E a Petrobras veio, e ao longo dos anos foi se fortalecendo e foi criando uma expertise, de ser entre aquelas empresas de prospecção e exploração do petróleo, uma das maiores do mundo. Tem quadros assim, Paulo Pucinella, engenheiro, sabe disso, a fazer inveja a muita gente. E pegaram toda essa tradição, todo esse acervo, e pasmem, senhores, hoje saiu, eu não lembro, me falha a memória, talvez o Júlio Afonso aqui me ajude, está para o mundo todo como uma das empresas mais corruptas do mundo. Empresa Petrobras, que ganhou tantos e tantos títulos internacionais de reconhecimento, que sabia em águas mais profundas do mundo saber fazer prospecção de petróleo, isso, aquilo, refino e tal, criou uma rede de distribuição que muita gente não entendia até a capacidade disso, e agora nossos produtos utilizados na Fórmula 1 por um longo tempo, não sei se ainda, sabe? Então você pega uma empresa dessa que esse conhecimento, isso custou muito caro. E aí fica nesse langue e tal, jogado na lama. Uma empresa que deve aproximadamente 500 bilhões de dólares, segundo os entendidos em contabilidade disso. Seu Paulo Quintela, voltemos então, só para dizer aqui para o seu Santo Baque. Qual é o cronograma das ações? Sábado nós teremos então a entrega. No sábado lá na Câmara, às 9 horas, já marcado da última vez, estaremos lá e queremos até convocar a população que estão a favor das nossas propostas para que estejam lá para nos dar o apoio e mostrar a insatisfação com tudo que está acontecendo. Enes, o que você gostaria de dizer? Olha, eu estava pensando aqui, a Rádio Cultura, que nasceu em 56,
Ela foi formatada em 1954 através do jornal A Notícia. Começou tudo aí. 9 pessoas participaram da sua montagem. Isso para dar peso exatamente na concessão. 9 empresários. Dentre eles até militar, como o major Arcílio de Castro, que liderava isso. Né? Constituído o grupo, Paulo, procurou-se, de uma certa forma, mudar muitas coisas que aconteciam erradas aqui na fronteira. Para começar, nós estávamos seguindo a Argentina, estávamos seguindo o Paraguai, nós dormíamos do meio-dia às 2 horas da tarde, sabe? La siesta, sabe? Havia interferência na cultura brasileira de uma forma direta, na língua, nos costumes e nos usos. Né? Quando surgiu a Rádio Cultura, isso foi modificando aos poucos. Né? Esse mesmo grupo atraiu os empresários da época. E aí foi reivindicado o asfalto daqui para Curitiba. Não foi pedido daqui para Cascavel, não. Foi pedido, de acordo com os editoriais do jornal e depois da Rádio Cultura, foi pedido daqui a Curitiba direto, não daqui a Maringá. E pau, e cobrança. A Jorge Schimmelfennig saiu exatamente por causa da força que se fazia em torno desse grupo. Porque ele cresceu. E chegou num ponto que não podia parar mais. Né? Então, eu vejo a mesma história se repetir hoje, e há muito tempo se falava, por quê? Uma vez convidaram o Nelson Domareschi, que tinha Expodoma, não sei se era do seu tempo, por que ele não se lançava, pelo menos, espera lá, família tradicional de Foz do Iguaçu, né? Comerciantes, né? Tanto na área interna como na exportação, que ele tinha uma exportadora. Ele disse, não, eu vou cuidar da minha coisa, deixa aí esse negócio é para político, isso aí não é para a gente, não. Enfim, se desviava exatamente da responsabilidade de botar a cara na frente. Então, hoje o que está se fazendo é aquilo, viu, que se repetiu lá atrás, há quase 60 anos atrás. Né? Porque não é fácil fazer esse trabalho que vocês estão fazendo. E por outra, não tem como parar agora, senhor Ladelino. Não vai parar, não vai parar. Eu gostei de ouvir o seu Enes. O seu Enes, eu falo para ele, eu considero um patrimônio aqui de Foz do Iguaçu, tanto na comunicação quanto como cidadão, pelo conhecimento que ele tem da cidade e do que acontece. Isso me emocionou agora, porque de fato está acontecendo um movimento agora que é acordar. Não vai, isso não vai. Foz do Iguaçu já perdeu muito, já perdeu muito. Não aconteceu Foz do Iguaçu até hoje. Com tudo que tem de riquezas naturais e tanta coisa bonita, a situação geográfica nossa, ela não aconteceu por tantas, até por nossa omissão também. E isso está acontecendo agora, esse movimento não vai parar. E graças a Deus, esses 94% vai atingir os 100% logo, vai atingir. Porque é um anseio. Isso que vai ser levado, o que o Quintela está falando, vai ser levado na reunião sábado, é um anseio da população, não é só do grupo de empresários, não é esse grupo desse movimento, é um anseio da população que vai lá. E eu tenho certeza que os vereadores vão pensar diferente, porque daqui para frente a caminhada vai ser outra. Nós, como sociedade, patrão, empregado, não importa, todos nós, todos professores, alunos, vão ter um pensamento diferente dentro daquilo que o senhor está falando antes. Não vai parar esse movimento. Nós vamos levar a sério a nossa cidade, tá? 12h16 e até indo para o final, Paulo Pucinelli. Eu gostaria de completar ali o que o seu Santo disse. Seu Santo, a indignação nossa é igual a do senhor. Né? Eu vejo com muita tristeza um país lindo, maravilhoso que a gente vive, né? Ter que passar por uma situação dessa. Jamais nós poderíamos estar discutindo crise. Né? O Brasil, esse ano, projeta aí uma diminuição no produto interno bruto de 4,5%. Onde um gigante como os Estados Unidos vai crescer 3,9%, né, um país totalmente estabilizado, né, riquíssimo, vai crescer 3,9%. E nós, com tanta coisa para desenvolver, né, com uma agricultura maravilhosa, temos petróleo, temos minério, temos litoral bonito, né, temos pontos turísticos, né, quer dizer, o Brasil tem tudo para ser um país, para a gente estar crescendo 7%, 8%, como a China vem crescendo há muitos anos. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e faz anos que vem crescendo, chegou a crescer 10%.
né? Esse crescimento, às vezes, para a pessoa que está ouvindo, ele é uma coisa, é crescimento de qualidade de vida, é crescimento de geração de emprego de qualidade, né? Então, aí você vê o Paraguai crescendo quase 10%, né? E aí a política que levou a isso é a gente se atrelar à Venezuela. Olha aí a Venezuela como está. É uma linha socialista que levou a isso, né? É tirar dinheiro de onde não tem para dar para quem não trabalha, certo? Não que eu seja contra a Bolsa Família, jamais eu fui, né? Agora, um governo não pode se vangloriar de ter mais gente ganhando Bolsa Família. Nós teríamos que se vangloriar de gente estar saindo do Bolsa Família com um emprego de qualidade. Eu digo sempre que eu sou favorável ao Bolsa Família, porque um país rico como o Brasil não poderia ter ninguém passando fome. Mas ele teria que ser dado por um tempo para que você crie uma condição de trabalho digno para que essa pessoa não precise. Eu digo que hoje, como o PT fez com o Bolsa Família, é a perpetuação da pobreza, né? E aí, seu Santo, eu quero responder o senhor. A gente é indignado com tudo isso. O problema é que lá em cima a gente não pode fazer nada. E aqui no nosso terreiro, na nossa casa, é mais ou menos o que aconteceu lá em cima. São os políticos criando lei em benefício próprio ou para facilitar a sua próxima reeleição, que é o que aconteceu na Petrobras. A Petrobras, eles afundaram a Petrobras com cargos políticos e não técnicos, né? A Petrobras foi tomada do poder de qualidade de execução para dar para o pessoal que eram ligados ao partido político, entendeu? E aí para comprar os deputados, para comprar o silêncio, você entende? Então, o que levou o Brasil a uma situação de corrupção como essa é a parte política, né? Foi a Câmara. Então, hoje você vê o presidente da Câmara dos Deputados investigado, o presidente do Senado só se salvou porque o Lula defendeu ele, porque todo mundo sabe que o Renan Calheiros também é um corrupto de marca maior. Você entende? Então, tudo isso, agora lá em cima a gente pode fazer pouca coisa. Agora, se a gente deixa aqui na nossa casa, né, que é um indício de que tudo isso, né, a gente tem que melhorar, é isso, é melhorar para que todos trabalhem, para que a gente tenha um país melhor, né, um país mais sério, um país onde todo mundo trabalha com dignidade e possa ter um trabalho melhor, né, que a gente possa ter qualidade de vida melhor para toda a sua população. Então, quando se gasta mal, como se gastou, eu sou favorável totalmente a que o governo seja pequeno. O que aconteceu com o Brasil foi que, por exemplo, eu sou radicalmente contra o PT, porque ele fez uma campanha avassaladora para destruir o Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique estava querendo vender as estatais. Então, eu faço uma comparação, já fiz isso aqui, quando se vendeu a Eletrobras, né? Então, hoje você tem telefone, e proporcionalmente o telefone hoje, ele tem uma qualidade muito grande, porque está na mão da Oi, da Vivo, da Claro aí, e tem concorrência, e aí está na mão da iniciativa privada, e aí você pode pagar mais barato, né? Eu citei isso, que em 2000 eu pagava mais luz pagava mais telefone que luz. Hoje nós pagamos 2,5 vezes o custo da luz do que paga do telefone. E temos muito mais qualidade, porque a eletrificação ficou na mão do governo, certo? Então, o governo tem que enxugar, tem que sair, o governo não tem capacidade de gerenciamento, né? E o que aconteceu na Petrobras, que eu sempre fui contra, porque a Petrobras era estratégica, eu não era favorável. No passado, eu não era favorável a que tivesse vendido a Petrobras. Mas hoje eu sou consciente que se tivesse vendido a Petrobras, hoje nós estávamos pagando R$ 2,50 num litro de combustível. E estamos pagando quase 4. Porque foi gerido pela mão do governo e aí gerou essa corrupção toda. 12h22, eu deixei o Paulo completar o raciocínio dele. Agora eu quero conversar com a dona Júlia da Vila Yolanda. Continua na linha, desculpa fazer a senhora esperar, mas era necessário que o Paulo completasse o raciocínio dele. Bom dia, dona Júlia. Bom dia. Eu acho interessante e importante escutar o que estavam comentando. Eu liguei para dar os parabéns para esses empresários, porque até que, enfim, alguém tomou as rédeas daqui de Foz do Iguaçu, né? Está tudo muito quieto, todo mundo só escutando e aceitando tudo, quieto. E agora acho que vai para frente. Ok. Dona Júlia, sempre ouve a Rádio Cultura? Todo santo dia. Inclusive, já sempre ligo ali, lembro, senhor, eu sou chilena.
Um dia eu reclamei porque o senhor chamou o Chile de tritão, é tritão. Ah, não, eu falei. Ah, é a senhora, dona Júlia. Bom, primeiro, peraí. A senhora tem crédito comigo a começar pelo nome, porque o nome do meu pai era Júlio, o nome da minha filha é Juliana, meu filho Júlio e tal. Então a senhora já tem um crédito grande comigo. É que eu disse o seguinte, eu quis fazer uma brincadeira, eu falei o seguinte, e o Chile nem país é uma tira, entendeu? Por quê? Porque o Chile, seu Laudelino, a parte mais extensa de largura é 144 quilômetros nos 174 quilômetros, entendeu? A parte mais larga do Chile, né? O que é um tiro daqui além de Cascavel, se tanto, né? Então foi isso que eu falei, viu, dona Júlia? Mas... Sim, eu entendi. Só que no momento eu já fiquei com o coração ferido. Não, peraí, eu fui em Santiago do Chile, fui em Valparaíso, vim a Delmar, todo aquele lugar ali, coisa linda de se ver. Coisa linda. Dona Júlia, é o Laudelino, eu penso... de Foz do Iguaçu, faz 30 anos. Certo. Eu moro aqui já faz 30 anos. Oi, dona Júlia. Então, para mim, a minha casa é Foz do Iguaçu. Oi, dona Júlia. Eu quero entender que ele queria fazer uma comparação com o país, Exatamente. Com aquele layout, como é que é? De 174 quilômetros de largura. É muito mais desenvolvido. A cultura do Chile é excepcional. Fui conhecer, eu fui a Iquique, fui em Santiago também. A cultura, todo mundo lê lá, o nível de estudo, como eu falo, de cultura, cultural, é muito maior. Então, utilizar como exemplo, quer dizer, um país com a dificuldade danada de administrar, porque é comprido, é ativo, a situação geográfica dele, e tem tudo isso de melhor, de bom. Parabéns pelo teu Chile, viu? Sem contar... Obrigado, mas agora sou de Foz do Iguaçu. Sem contar... Sem contar, viu, dona Júlia, sem contar a neve lá do extremo sul, sem contar o deserto aqui e sem contar o gelo da Cordilheira dos Andes, né? Dona Júlia, bom dia para a senhora, obrigado, 12h25. Doutor Paulo Quintela, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Seu Laudelino, obrigado pela sua presença mais uma vez. Sábado, então, às 9 horas. Sábado, às 9 horas da manhã. É o anseio da população que vai ser entregue. Olha, nos apoio, pessoal. Eu até peço escusa, não me farei presente, porque eu não vou estar em Foz do Iguaçu, mas estaria como fui na sessão da Câmara de Vereadores. A Rádio Cultura está lá. A Rádio Cultura está lá, isso aí não tem nem o que ver. O que é de interesse. E eu quero dizer a todos os interessados, os contras e os a favor de um outro argumento, que, por favor, a Rádio Cultura está à disposição. O problema é o seguinte, às vezes eu fico meio indignado que eu ofereço a oportunidade. A Rádio Cultura não fecha a porta para ninguém. A gente oferece oportunidade de discussão para todo mundo. A imprensa, não sei o quê. A imprensa. Caramba, pode nos usar. É contra os argumentos dos empresários? Não tem problema. Vem aqui, coloque os argumentos, sustente os argumentos. Doutor, eu só queria resgatar um pouquinho, que o Quintela pode... o que nós vamos apresentar lá está dentro daquilo que o autor do projeto se comprometeu até assinando um documento com o Quintela lá, da redução, de não aumentar o vereador e de reduzir o custo da Câmara. Está dentro daquilo que foi combinado até com o autor do projeto. 12h26. Um dia eu disse ao vereador Dilto Vitorazzi, eu falei, Dilto, se vocês não quiserem mexer com a comunidade contra vocês, nem apresente o projeto. Nem apresente o projeto, vai ser tiro no pé. Falei aqui no ar, falei para ele pessoalmente e tal. E realmente eu acredito na boa intenção dos vereadores, cada qual tem o seu argumento e tal. O que a gente tem que fazer é saber respeitar a maioria, saber respeitar os anseios da sociedade. E estes anseios da sociedade, nesse momento, não são 51 contra 49, entendeu? Que você, de repente, com um argumento, pode seduzir um lado ou outro. É mais de 90% da população que não se seduz a esses argumentos de aumento de vereadores, ou coisa do gênero. 12h27, eu volto para terminar o contraponto depois do intervalo.